Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Já fizemos a nossa meditação do dia e hoje a nossa aula vai começar com a disciplina de ciências. Vamos lá? Olha só, agora você vai pegar o seu livro integrado, tá certo? Na disciplina de ciências, tá bom? No nosso segundo bimestre, isso mesmo, segundo bimestre. E eu vou esperar. Olha só. O assunto de hoje, na verdade, é uma continuidade da aula anterior. E olha só, seres vivos e elementos não vivos. Lembrem que nós falamos sobre as características dos seres vivos? Pois é, hoje nós vamos agora fixar um pouquinho mais esse conteúdo por meio de algumas atividades, tá certo? E olha só, a primeira atividade, na verdade, ela encontra-se na página 104 do nosso livro integrado. Mas antes nós vamos ler, na verdade, um conceito do que seria ser vivo e um elemento não vivo. Me acompanhe agora na leitura, tá bom? Aqui, seres vivos. Vamos lá. Os seres vivos passam pelo ciclo da vida. Lembra que nós falamos sobre o ciclo da vida? O que seria esse ciclo? As pessoas nascem, os seres vivos nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Esse é o ciclo da vida. Muito bem. Dos animais, das pessoas. Olha só. Isto é, nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Ou seja, no processo de reprodução, o ser vivo produz outro ser vivo semelhante a si mesmo. Ou seja, foi o que a tia falou na aula anterior. São as nossas gerações, são os nossos filhos, isso é reprodução, tá certo? Pessoas, animais e plantas são seres vivos no ambiente. Olha essa imagem aqui que a tia vai circular para vocês. Aqui nós temos uma criança em uma sala na sua casa e aqui ela está brincando com alguns filhotes. Mas olha só, nós temos uma gatinha, não é verdade? Com seus filhotes, muito bem. Isso, na verdade, faz parte do ciclo da vida, a reprodução, ou seja, os filhos, os filhotes, né? Os filhos, na verdade, das pessoas. E a reprodução dos animais são os filhotes, cachorro, gato, enfim. Agora, elementos não vivos. As rochas, a água, a terra e o ar, e os objetos que o ser humano produz, como móveis, roupas, brinquedos, entre muitos outros, são considerados o quê? Elementos não vivos, ou seja, afinal, eles não crescem nem são capazes de reproduzir. Ou seja, esses elementos, eles não possuem esse ciclo de vida, eles não nascem. Na verdade, eles são uma reprodução feita por mãos humanas e alguns também que já fazem parte do nosso ambiente, como pedra, rocha, areia, o ar, a água. Então, na verdade, são elementos que não possuem vida, tá certo? Agora, olha só. Aqui no número 3, diz assim: escreva V nas afirmações verdadeiras e F nas falsas. Então, olha só. A primeira, o gato, o sabiá, o peixe são exemplos de seres vivos? Vocês acham que o gato, o peixe, o sabiá, eles nascem, eles crescem, eles dão outros filhotes e depois eles morrem? Claro que sim, eles possuem esse ciclo de vida também. Então, você vai colocar a letra V. Muito bem. As plantas e as pessoas precisam de alimentos? Vocês acham que nós sobrevivemos somente com o ar? Não, na verdade, nós precisamos o quê? Nós precisamos, às vezes não, né? Existem várias funções que as pessoas exercem no mundo. E uma delas também são os agricultores. Eles plantam, eles colhem para que nossos supermercados, nossas feiras estejam o quê? Abastecidas com nossos alimentos que nós precisamos, nós necessitamos. E as plantas também. Se não regar, se não pegar luz, ela sobrevive? Não, então ela também precisa de cuidados, tá certo? Ela também tem um ciclo, não é verdade? Então, ela também é o quê? Ela precisa de alimento. Então, vamos colocar a letra V. Muito bem. A água e o ar precisam de alimentos? Quando você vai tomar banho de praia, quando você vai no rio, quando você toma banho de piscina, a água ela precisa de alimento para ela estar ali todo o tempo ali disponível, às vezes potável, né? Porque nós ingerimos água também.
Ela precisa, na verdade, ser alimentada? Ela é um ser vivo? Não, ela não é um ser vivo, ela não possui ciclo de vida, mas ela é um elemento da natureza. Então, aqui está perguntando se é verdadeira afirmativa. E que afirmativa foi feita? A água e o ar precisam de alimentos? Não, e isso é uma característica do ser vivo, porque o ser vivo precisa de alimento, tá certo? Então, você vai colocar a letra F, tá certo? Os elementos não vivos não nascem, não crescem e não morrem. Essa afirmativa está correta? Vocês acham que a rocha, ela não tem ciclo de vida? Claro que não. Ela não cresce, ela não nasce, ela também não dá outras rochas. Na verdade, ela não é um ser vivo. Então, essa afirmativa está correta. V. Vamos lá? Olha só. Agora vamos para a questão de número 4, na página 105. Muito bem. E a pergunta é: observe atentamente as imagens e responda as questões a seguir. Olha só, na primeira imagem, nós temos uma gata com seus filhotes e um vasinho de flor aqui, não é verdade? Tá tudo bem até aí. Ela, na verdade, teve filhotes, muito bem. Na segunda cena, nós temos agora os gatinhos que já estão crescendo e estão comendo, não é verdade? Estão se alimentando. E o vasinho está aqui o quê? Também a plantinha está crescendo, na verdade, já estava bem pequenininha na primeira cena, agora ela está um pouquinho grande. E na última cena, nós temos já os gatos grandes e a planta também. Interessante, não é verdade? Olha que ciclo bonito, né? Deus fez tudo perfeito. E olha só, na letra A, nós temos a seguinte pergunta: o que aconteceu com os gatinhos? O que vocês acham que aconteceu com os gatinhos? Eles cresceram. Eles cresceram. Muito bem. Eles cresceram, na verdade, faz parte do ciclo da nossa vida. Muito bem. Na letra B, o que aconteceu com a planta? Na primeira cena, ela estava pequena, na segunda estava média e na última ela estava grande, ou seja, ela cresceu. Então, ela cresceu. Muito bem. Cresceram. Cresceu. Que é que só tem uma planta, né? Então, o que aconteceu com a planta? Cresceu. Deixa eu te apagar aqui que tá errado, tá bom? Cresceu. Muito bem. Na letra C, aconteceu a mesma coisa com o vaso? Bem, na imagem, nós observamos que os gatinhos cresceram, eles, na verdade, nasceram, cresceram, se alimentaram e ficaram grandes. A planta também, na verdade, ela começou uma mudinha bem pequenininha, depois ela foi crescendo e foi atingindo a sua fase adulta. Mas e o vaso? O vaso da cena, ele mudou, assim como o gatinho mudou e a planta mudou? Não, o vaso continuou a mesma coisa, intacto, não é verdade? Na verdade, estava parado, não aconteceu nada. Se alguém não for lá e tirar ele do lugar, ele não vai sair, ele vai ficar. Então, a gente percebe que ele é um elemento não vivo. Então, a pergunta é, aconteceu a mesma coisa com o vaso? O que aconteceu? Ele cresceu, ele precisa se alimentar igual a planta, igual o gatinho? Embora a planta não apareça aí sendo alimentada, mas para ela crescer, ela precisa, tá certo? Então, o vaso não precisa desses cuidados, né? Então, se o homem ele não produzir o vaso, ele não aparece num passe de mágica. Então, se a gente não comprar, a gente não consegue enfeitar a nossa casa com um vaso. Então, ele está ali como um elemento não vivo, né? Ele precisa, na verdade, de uma ação humana. Então, não. Aconteceu a mesma coisa com o vaso? Não, ele não cresceu, ele não mudou em nada. Na letra D, diz assim: qual é, portanto, a diferença entre seres vivos e elementos não vivos? O que você percebe diferente aí? A tia vai esperar, tá bom? Muito bem, é que os seres vivos têm ciclo de vida e os elementos não vivos
Não. Então, vamos escrever os seres vivos possuem ciclo de vida. E o elemento não, vou escrever aqui, tá? Não vivo não possui o quê? Ciclo de vida. Então, a gente tem que escrever completo, né, meu amor? A nossa resposta. Que é que eles estão perguntando, né, a diferença. Então, a diferença é que os seres vivos possuem o ciclo de vida e o elemento não vivo não possui o ciclo de vida. Muito bem.